Antes de trazer a segunda temporada do Cepapeando, eu tenho um recado que você não pode perder. A primeira Cepap Run, dia 28/9, aqui em Diadema. Você que é do ABC, é uma corrida pela vida. Setembro tá chegando. Estamos já prestes aqui a começar a nossa segunda temporada, mas esse momento, ele é único, único. As inscrições estarão aqui no link. Vamos correr juntos pela vida. Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à segunda temporada do Cepapeando. Eu tô aqui muito animada, porque estamos com o time Cepap, tivemos uma primeira temporada incrível e prontíssimas para a segunda. Hoje falaremos de um tema muito importante que eu vou revelar já já, mas antes quero apresentar nossas convidadas. Primeiro ela, que terá a cadeira cativa aqui, já tá sabendo, já tô avisando para todo mundo que eu sei que vocês amam. Sandrinha, por favor, se apresente e fale um pouquinho depois do que nós vamos trazer para hoje. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Somos atemporal. Então, um prazer estar aqui agora. Todos os encontros estarei com vocês. Tá? Eu sou Sandra, psicóloga, formada em psicologia clínica, tá? Com ênfase em Mindfulness, Jung e TCC. Tá? Então, é um prazer muito grande. E hoje a gente vai trazer histórias, que é muito bom isso. Muito bom, muito obrigada, Sandrinha. E aqui ao meu lado, temos ela, a psicóloga Juliana, que vocês também já viram por aqui. Por favor, Ju, dá aquele oi caprichado. Olá a todos, eu sou a psicóloga Juliana, sou a psicóloga mais antiga do Cepap, já tenho alguns aninhos nessa caminhada. E é isso, né? Eu sou psicóloga, formada em TCC também, tenho uma clínica Cepap lá em São Paulo, junto com a minha sócia maravilhosa aqui, a nossa CEO da Cepap, né? E a gente levou o Cepap lá para São Paulo, a primeira unidade de São Paulo, que tá bombando, né? E quem é de São Paulo, que está nos assistindo, convido para fazer uma visita, tá bom? Ela já faz o merchan dela, gente. E aqui à minha frente ela, primeira vez, vou falar, viu, gente? Foi difícil trazê-la, mas a gente conseguiu, finalmente, estreando a segunda temporada. Psicóloga Átila, por favor, se apresente. Olá, eu sou a Átila. De fato, foi difícil estar aqui. Parece que não, mas eu sou tímida de frente às câmeras. Mas não poderia deixar de participar desse projeto lindo que eu acredito, que eu admiro, né? Como eu disse, sou Átila, sou psicóloga, sou especialista em neuropsicologia, também tenho formação em terapia cognitiva comportamental e neste momento estou vivendo algumas experiências também acadêmicas aí. Estou buscando novas especializações, logo mais a gente fala sobre elas. Sou sócia da Thalita. Já achei que ela não ia falar. Sou sócia dessa mulher incrível. A segunda unidade do Cepap, nós levamos para São Bernardo, né? E logo na sequência, nem terminamos uma obra e já iniciamos um segundo projeto que é lindo, que a gente acredita demais, que é o Núcleo ABA. Estamos aqui também em Diadema, estamos lá em Santo André, com o Núcleo ABA, desenvolvendo vidas, desenvolvendo as nossas crianças, né, dentro da ciência ABA. E é um prazer estar aqui hoje, sentada nesta mesa, com essas mulheres incríveis que eu admiro. Muito obrigada pelo convite, sócia. Muito obrigada, eu que agradeço. Que capricho, gente, que tenho certeza que esse bate-papo será incrível. E elas até já deram uma introduçãozinha, porque esse mês de agosto, né, nós celebramos alguns anos de psicologia no Brasil e entendemos que é muito importante nós contarmos um pouco da nossa história dentro da psicologia e também nós pensamos para isso num tema muito bacana, que é a respeito de propósito, que eu acredito que é o que nos guia, que é o que nos orienta aí, né? Então, propósito, uma busca ou um encontro? Sandrinha, por favor, traz pra gente aí um pouquinho da história da psicologia no Brasil. Opa, vamos lá. Não dá para falar da Cepap sem falar do início da psicologia, né? A psicologia como ciência no mundo foi em 1879 na Alemanha, que teve uma separação da filosofia e da fisiologia, né? Então ela fazia parte de tudo isso. Em 1879 separou-se e reconheceu-se a psicologia como ciência.
Mas no Brasil, ela demorou 83 anos para se estabelecer oficialmente como, certo, uma ciência. Foi em 1962. Então, nós tivemos aí uma defasagem de 83 anos da Europa no estudo da psicologia, certo? Anteriormente a 1962, a PUC do Rio, em 1955, 58, teve cursos de psicologia, porém não reconhecidos. A USP em São Paulo, em Minas, mas só em 1962 teve o reconhecimento, tá? E a psicologia, ela evoluiu muito, como todos nós. Ela iniciou, assim, muito fisiológica, né? Ela era muito a parte mais médica, o conhecimento do funcionamento fisiológico da mente em relação a nós. E ela foi evoluindo com o passar do tempo, né? Então, ela passou pela parte cognitiva, comportamental, depois a ciência do eu, certo? Até chegar nos dias de hoje, que é uma coisa muito mais ampla, que é o conhecimento psico, social, biológico e agora está tendo uma camada ainda aqui, que é o espiritual. Né? Então, aí a psicologia ela tem evoluído muito, certo? E no Brasil, ela está tendo um reconhecimento muito maior. Antigamente, nós não tínhamos parceiros multidisciplinares. Hoje, os médicos estão caminhando, a medicina e a psicologia caminham super próximos, certo? São duas linhas que uma complementa a outra. Então, hoje, cada vez mais a ciência valida a psicologia e a importância da mente, certo? Em todas as áreas da nossa vida, principalmente da saúde e saúde mental, certo? A saúde mental, anteriormente, era vista apenas como uma doença, uma patologia. E hoje a gente vê que a saúde mental é muito além disso. E a psicologia, hoje, ela está entrando em todas as áreas. Em todas as áreas. Educação, social, família, médica, em tudo. Então, hoje, a presença da psicologia, ela é muito mais reconhecida. Isso é muito importante para a gente. Então, se a psicologia evoluiu, as pessoas também evoluíram e nós também vamos evoluindo. Uma coisa que eu achei interessante de trazer aqui é a presença maior das mulheres na área de psicologia. Eu estava vendo uma pesquisa, mas eu acho que é de 2022, que foi a que eu achei mais recente e correta, que é em termos de 20% 19 homens e 79% mulheres na área de psicologia. Uau, muito bom. Então, isso também é um dado muito importante, porque a psicologia não é algo feminino ou masculino, mas é o cuidado, né? Então, às vezes, isso leva à procura maior nesse sentido. E como a psicologia evolui, né? Evoluiu as suas camadas, origens, conceitos, a CEPAP também, né? E eu queria saber um pouquinho dessa história da CEPAP, da evolução, de como tudo isso aconteceu. Muito bom, Sandrinha. Primeiro, achei incrível você trazer esse dado, né, das mulheres na psicologia. Acho que isso, por mais que não estamos falando aqui de estudos aprofundados sobre a presença da mulher na questão emocional, embora existam, né? Mas acredito que possa ter um pouquinho aí dessa relação. Você trouxe um outro ponto muito importante também, que foi a respeito do quanto a psicologia foi se desenvolvendo ao longo dos anos, né? E eu acredito que no CEPAP isso também aconteceu. Lá atrás, quando eu tomei a decisão de ir para a psicologia clínica, né? Porque antes da história do CEPAP, isso passa um pouco pela minha história, eu me recordo de compreender o quanto a psicologia de início poderia transformar as histórias, né? O quanto a psicologia poderia acolher essas histórias. Então, acho que no início eu pensei muito no sentido, até numa frase que a gente utiliza muito até hoje, né? Para todas as pessoas que enfrentam situações difíceis de lidar sozinho. Eu acho que no início isso me orientou muito. E aí depois eu fui ampliando essa compreensão, né? Do quanto a psicologia ela pode levar essa transformação no sentido da saúde mental, no sentido do desenvolvimento da qualidade de vida. E eu falo isso porque o meu primeiro contato com a psicologia
Por incrível que pareça, foi ali por volta dos 10 anos, quando eu passei por uma situação e minha mãe me levou numa médica que para mim era uma médica muito diferente. Eu lembro que eu entrei na sala, eu vi um tapetão bonito e eu brinquei com outras crianças lá, se eu não me engano, tinham mais umas 2 crianças. Isso dentro de uma UBS. E eu saí com aquela sensação de, nossa, que médica legal, eu queria voltar aqui mais vezes. Só que eu só fui uma vez lá, né? Corta isso para uns 8 anos depois, quando eu chego no ensino médio, todo mundo começa a perguntar: o que você vai fazer quando você se formar? Até ali eu pensava, gente, vou fazer o quê? Né? Em casa ninguém trabalhando. Eu sem condição de pensar como pagaria uma faculdade. E aí tinha uma coisinha que eu falava, que eu sei que vocês já sabem, que era o sonho de ir para os Estados Unidos. Né? Então eu vou prestar o Enem e lá durante o Enem eu descubro um programa de bolsa de estudos e me inscrevo para a bolsa de gestão de negócios internacionais porque eu queria ir embora do país. Nesse momento eu consigo essa bolsa, entro e aí, vou participar de um processo seletivo, até para a gente trazer um pouco esse ponto, né, do propósito do caminho, enfim. Vou participar de um processo seletivo para recepcionista e sou convidada para um estágio em RH. Lá eu descubro o quanto eu gosto de pessoas, o quanto eu gosto de RH. E falo, peraí, e se eu fizer algo dentro dessa área de formação? E descubro a psicologia, que eu tinha tido um contato, mas não fazia ideia do que era. E aí, quando eu consigo, né, faço de novo a prova, passo por esse processo seletivo e consigo entrar no curso de psicologia, eu entro certa de que eu sabia o que eu queria fazer, que era continuar no RH, que era continuar na psicologia organizacional. Até que se passam aí 4 anos de curso e no último ano eu conheço efetivamente a psicologia clínica. Já estava completamente apaixonada pelo curso de psicologia em si, mas aí no último ano conheço a psicologia clínica e eu fico encantada porque eu atendo uma pessoa nesse último ano, aí já no quinto, na verdade, que ela enfrentava depressão e depressão profunda, e eu encontrava ela 2 vezes por semana durante um ano. E durante esse ano eu consegui perceber essa evolução. Eu consegui perceber essa remissão de sintomas, eu consegui perceber ela voltando a acessar uma qualidade de vida. Então, eu saio da faculdade completamente apaixonada, porque durante um ano eu consegui perceber o que a psicologia fez ali na vida dela. Depois, durante esse período, eu também comecei a fazer terapia, né? E aí fui compreendendo aí alguns pontos. Só que todo mundo falava, né? Não vai para a área clínica é muito desafiadora, a área clínica tem seus desafios que não são pequenos. E aí eu falo, então tá bom, vou ficar quietinha onde eu tô, porque eu já tinha passado muito perrengue na vida e não queria passar mais para aquele momento. Só que eu consegui fazer isso por 1 ano e meio, porque meu coração queimava muito, que eu tinha que ir para a área clínica. Até que em 2014, eu me formei em 2012, até que em 2014 eu falei, não, eu vou precisar seguir o que meu coração tá falando. E aí segui o que o meu coração estava falando e comecei a sublocar uma sala para atendimento. Comecei esses atendimentos, só que desde o início eu pensei como que eu me perguntava, né? Como eu faço para que as pessoas me encontrem? Porque eu acreditava tanto, eu já tinha começado a acreditar tanto nessas possibilidades, que eu queria muito que as pessoas encontrassem e soubessem disso. E muita gente falava que não podia, enfim. E aí eu falei: não, eu preciso encontrar uma forma para que essas pessoas encontrem. E essa forma seria eu deixando tudo certo enquanto empresa, enquanto registros profissionais. Até que eu falei: então, se eu vou abrir uma empresa, eu preciso ter um nome. E aí não vinha nome nenhum, não tinha ideia nenhuma. E um dia fui dormir normal e sonhei com a sigla CEPAP, né? Tive um sonho com a sigla, veio muito nitidamente. E quando eu acordei, eu falei assim, nossa, eu sonhei com um nome. E aí anotei, falei, vou anotar para não esquecer. Só que era só a sigla, CEPAP. Quando eu anotei, veio o resto, Centro Paulista de Psicologia. Na época eu fazia supervisão, porque psicologia é isso, gente, é quase uma pirâmide, a gente atende e faz supervisão com outra profissional. E aí eu fazia supervisão com uma psicóloga, eu levei para ela e falei, olha, eu defini um nome para minha clínica. E ela falou, qual? Eu falei, Centro Paulista de Psicologia. Ela falou assim, nossa, que nome grande. Aí
eu falei, é mesmo, né? Falei, é mesmo. Saí dali, fiz minha lição de casa, deixei um plano de negócio estruturado, só que muito no início com a ideia de que eu atenderia sozinha. Não durou 3 meses, eu senti falta de ter gente interagindo comigo ali nos corredores. E achei colegas para sublocar sala, até que depois deixei esse papo funcionando, para não me estender demais, que não é só eu que vou falar nesse podcast. Fui para os Estados Unidos, vivi esse sonho, e lá eu consegui ter algumas percepções do quanto eu conseguiria ampliar esse modelo, né? Em 3 meses eu já tinha uma agenda muito bacana, então saí dessa sublocação, aluguei meu próprio espaço, fiz todo esse movimento aí de trazer algumas pessoas, a princípio, sublocando. Quando fui para lá, continuei atendendo pessoas online. E aí, quando eu volto com o seguinte desafio, que era assim, tá bom. Então, hoje, as pessoas confiam no meu trabalho, eu, Thalita, psicóloga. Já tinha conseguido ali levantar, atender um número bacana de pessoas. E aí, quando eu voltei, eu falei, mas eu preciso levar isso para mais gente, eu preciso que mais pessoas acessem, porque eu tinha entendido que até então, psicologia era algo distante das pessoas. Uma por isso, porque ainda tinha um estigma de, faz terapia quem é louco, que às vezes a gente escuta isso, né? Exato. Escutava isso, não, faz terapia se a pessoa estiver muito ruim, se a pessoa... E não, eu já tinha entendido, até pela minha experiência de paciente também, o quanto fazia diferença, muitas vezes, até se a pessoa chegasse antes, né, de um adoecimento ali. E o quanto era incrível também no nível de autoconhecimento e desenvolvimento que a gente também propaga. E aí eu voltei com essa lição de casa de então eu acredito que pode ser uma empresa, mas eu vou precisar cuidar muito das pessoas que chegam. Tanto no sentido de cuidar e pensar em desenvolver, quanto no sentido de selecionar essas pessoas. Porque hoje as pessoas chegam procurando CPAP. E eu tenho isso muito claro, porque nós trabalhamos muito para isso. Sim. Mas de início, as pessoas chegavam procurando Thalita. E aí eu tinha que chegar para a pessoa e falar assim, olha, eu tenho uma pessoa que eu confio muito e que eu tenho certeza que você será muito bem atendida por ela. E aí foi quando eu comecei a estruturar essa parte inicial, e dentre essas chegadas, nós tivemos a chegada da querida Juliana, como ela falou, a mais antiga da casa, né? Então, gostaria até de te perguntar, Ju, quando você chegou, né, ao CPAP, já está aqui há alguns anos com a gente, mas qual foi a sua sensação inicial, qual foi a sua percepção inicial, o que chamou a sua atenção também para seguir aí junto com a gente no CPAP? Eu acho que a forma como eu me senti quando eu entrei no CPAP, lógico, eu estava muito nervosa, muito ansiosa, né? Que quando a gente vai para uma primeira entrevista, a gente se sente assim. Mas a forma como eu fui recebida, a forma como eu fui ali atendida, a atenção me fez querer estar ali. E isso só foi com o tempo se solidificando, porque aquilo que eu vi ali no primeiro momento, aquilo ali era muito pouco. Porque o que eu encontrei depois foi muito maior do que aquela pequena amostra que eu tive. E eu entrei assim, o CPAP ele foi o meu primeiro emprego como psicóloga. Eu me formei e fiquei pulando assim, não vou trabalhar com isso agora, porque todo mundo fala que não é muito fácil, enfim. Então eu cheguei muito crua, né? E eu tive sorte porque a nossa equipe não era a equipe que a gente tem hoje, que são mais de 50 psicólogas, era uma equipe menor. Então, assim, eu tive sorte de estar ali lado a lado com ela, de estar ali puxando ela para tudo, né? Porque quando você está gerenciando uma empresa, e agora eu sei disso como que é, né? Você tem que dar esse suporte ali para as psicólogas, e ela tinha muito isso, né? De dar esse suporte. Então, grande parte da psicóloga que eu sou hoje, das coisas que eu conquistei hoje, foi por causa dela. E assim, não só porque ela estava ali aconselhando, porque ela também estava ali e não me deixava desistir. Então, assim, a psicologia, para mim, até quando eu levo na terapia, tem várias áreas da minha vida que às vezes não estão ok, mas quando eu falo do profissional, ela fala, isso tá bom aí, porque
é onde eu me realizo, é onde que eu me encontro ali. E mesmo a psicologia não tendo sido a minha primeira opção, porque eu não fiz vestibular para psicologia, eu fiz para assistência social, não fechou turma e eu fui jogada para psicologia. E aí eu fui descobrindo o que era psicologia. E eu acho que eu dei muita sorte. E quando você falou assim do nome CPAP agora, a sua história sempre me emociona, eu posso ouvir 10 mil vezes, eu sempre vou me emocionar. E aí o que me veio à mente? O nome tinha que ser grande, porque ele vai ser grande. Então, assim, olha quantas unidades já surgiram, já tem. Tem o nosso aba agora, é nosso, não sou sócia, mas é nosso. Aprendi Eu aprendi isso com a Átila, é nosso. Então, assim, quantas coisas isso, o quanto que ele está crescendo. E assim, de novo, é só uma amostrinha, porque ele ainda vai crescer muito mais. E eu vou estar aí junto. E é isso. Muito bom, eu fico imensamente feliz de ouvir essas palavras. E gostaria de saber da Átila também, né? Como que foi quando chegou no CPAP? Já conta pra gente um pouquinho da sua história na psicologia. Que legal, né? Eu ouvindo a Ju falando, a Thalita falando, eu já estava aqui segurando as lágrimas, porque são histórias que impactam na minha história e que me emociona muito. O CPAP, para mim, parecia um lugar que estava me esperando, né? Por que eu digo isso? Quando eu encontrei o CPAP e quando eu encontrei a Thalita, como que foi isso? Eu cheguei, eu já me senti muito acolhida, né? Desde o primeiro momento, aliás, desde o momento que eu encontrei o nome CPAP na internet, eu conhecia a Thalita, mas eu não sabia que o Centro Paulista de Psicologia era da Thalita. E um dia, na hora do meu almoço, eu estava lá olhando coisas aleatórias na internet e vi lá, procura-se psicóloga para o CPAP. Eu falei, nossa, Centro Paulista de Psicologia, tem um Centro Paulista em Diadema? Como assim? E logo, eu nem tinha vaga na minha agenda na época, eu estava trabalhando como louca e eu falei, mas eu quero conhecer esse Centro Paulista, esse nome me cativou. E aí fui atrás, descobri que era a Thalita, a gente marcou ali uma entrevista inicial, fiquei curiosa demais para conhecer o Centro Paulista. E quando eu cheguei lá, a sensação que eu tive, poxa, esse lugar, ele estava me esperando. Essa sensação que eu tive. E aí logo, a gente conversando, logo deu muito certo, né? De imediato, na semana que era para eu iniciar no CPAP, eu fiquei doente. E aí fiquei muito preocupada. Quase que eu cancelei, gente. Já meteu um atestado. 7 dias. Primeira semana. 15 dias. 15 dias, é verdade. Foi bem no período. Essa eu não sabia. 15 dias. Eu trabalhava no olho do furacão, né? Eu estava ali à frente do Covid. Eu trabalhava no hospital, né? O hospital, na época, era referência ali do Covid. Então, eu estava à noite dentro da área hospitalar e durante o dia eu estava buscando um lugar clínico, um outro lugar, né? Na verdade, eu não estava buscando. O nome Centro Paulista que atiçou esse desejo em mim. E eu fui lá, e aí a gente combinou, deu tudo certo. E eu falei, tá, eu quero. E ela falou, também te quero. E aí, o que acontece? Fiquei com Covid. Estava lá, intacta. Já pegou Covid por um ano. Não tinha pego 2020 inteiro. E aí, na semana de iniciar, que eu fiquei muito empolgada, muito ansiosa para esse momento Covid. Aí eu já mandei uma mensagem muito preocupada de não dar certo. Falei, Thali, aconteceu, mas, poxa vida, queria muito que desse certo. Para mim, faz muito sentido. E ela, como sempre, muito acolhedora, Átila, fica tranquila. A gente vai segurar aqui. Quando você estiver pronta, quando você estiver melhor, a gente está te esperando. E foi isso o nosso encontro. E quando eu cheguei a conviver, a trocar com a Thali, eu tive uma outra sensação. Eu descobri que a minha voz ia ser escutada. Porque quando eu comecei a ver essa mulher performando, né, dentro do CPAP, como ela levava, como ela conduzia, era o que fazia sentido para a minha vida inteira. E eu não encontrei em nenhum dos órgãos que eu trabalhei alguém que gerenciava e que cuidava de pessoas como ela cuidava. E aí eu falei, nossa, ela pensa muito parecido como eu penso. Mas isso ficou aqui, né? Não ia chegar colocando o pé na porta, dizendo, sei lá. Mas fui observando como ela cuidava das pessoas. E isso fazia muito sentido para mim. Porque quem não me conhece a fundo, eu digo que o meu sobrenome é Cuidado. Eu amo cuidar. Cuidar para mim é como se me salvasse todos os dias. Cuidar de todas as formas. E aí eu olhando isso nessa mulher, falei, nossa,
Eu estou muito encantada. E aí, o segundo ponto que eu comecei a viver dentro do CEPAP, o meu segundo desejo era trazer as pessoas que trabalhavam na psicologia para este lugar, para viver aquela experiência comigo. Eu falava, era um lugar que tinha cuidado, que tinha acolhimento, que a sua voz, sim, era escutada, que vocês tinham cuidado de sair de uma sessão para outra e não ter tempo para se alimentar porque você não conseguia descer para comprar um lanche. E lá na nossa copa sempre tinha um negocinho gostoso para que a gente pudesse cuidar da gente também nesse intervalo entre um paciente e outro. E eu falava, como assim? Tem um negocinho gostoso. E ela me perguntava, a recepção me perguntava, nós vamos fazer compras e a gente queria saber o que você gosta de comer. Aí eu, o quê? Aí minha pergunta, a gente vai ter que dividir isso aí? Não, a empresa providencia isso para vocês. Outro impacto para mim, né? E que fazia muito sentido, que eu sempre falava. Não era meu desejo empreender desta forma, eu já empreendia de outras, para mim, só comigo, mas quando eu pensava em gerenciar e cuidar de pessoas, era um modo que fazia muito sentido. E aí eu fui ficando muito encantada. E fui falando da Thalita para as minhas amigas psicólogas e ao contrário também. E comecei a fazer esse movimento. Quero muito que vocês trabalhem nesse lugar. Gente, esse lugar é muito incrível. Então, todas as pessoas que estavam em volta de mim, e eu lembro da minha chefe na época do hospital, ela falava, nossa, como eu te vejo encantada, como eu te vejo com outro brilho depois daí. E é porque eu tinha uma jornada dupla, né? Noite hospital e dia clínica. E ainda assim eu ficava muito encantada. Eu chegava no horário, né? No horário do meu almoço, às vezes eu ia dormir para descansar, para estar muito bem para os meus pacientes. E tinha esse cuidado de, tá tudo bem, o Átila precisa de alguma coisa, né? De acolhimento o tempo todo. Então isso me deixava extremamente grata por esse cuidado, por esse encontro. E apaixonada pelo lugar. E eu falava, como assim, né? Como assim existe uma pessoa desta forma, deste jeito? E aí a gente só foi encontrando propósito, porque ela sentava, ela me escutava, ou ao contrário, eu a escutava e falava, poxa, faz muito sentido. E ela também, quando eu não acreditava em mim, porque eu tinha dúvidas também que daria certo, que seria bom, e ela sempre me fazia acreditar. Você é muito boa, você está pronta, você precisa fazer tal coisa, você precisa ir para esse lugar. E eu falava, eu? O tempo todo eu me questionava, né? Com muita humildade, fiz ela começar a fazer avaliação neuro. E desculpa, hospital, a culpa foi minha também, ela pedir as contas. É verdade. Eu estava ali no momento, eu tinha finalizado a formação em neuropsicologia, mas me sentia muito insegura. Porque, como eu disse, eu gosto muito de cuidar, gosto de cuidar de forma bem cuidada. Então, eu tinha medo de iniciar e não entregar o que o meu paciente precisava. E ela falava, é impossível. Não, claro que você vai dar conta. Eu falei, Thalita, mas será? Ela vai. E aí eu lembro que 2 dias depois, ela falou, vamos sair para comprar os materiais de avaliação neuro. Começou a gelar tudo por dentro de mim. Assim. Nem eu acredito. Só que também, quando eu sou atiçada, eu tenho medo, às vezes, de dar o passo, mas quando eu sou atiçada, eu vou também. Eu só vou. Então, ela falou assim, eu acredito, não sei o quê. Eu falei, então tá bom, então vamos. Saímos, fomos comprar, fizemos uma lista ali importante, né, de materiais e fomos. E aí, um outro ponto que me pegava, como ela falou, eu vinha de uma jornada dupla, eu amava o hospital, era um lugar que nem um dia era igual, né? Pronto-socorro, a correria, o desafio. E eu fiquei por 10 anos neste lugar. Porque, como eu falava, eu tinha muito medo de 2 coisas. Primeiro, eu tinha medo de não ter mais a segurança do CLT, porque eu falava, como ela disse, eu passei muito perrengue na vida. Um dia eu trago essa história para vocês, a minha história. E eu falei, não quero passar mais por perrengue, então eu não vou sair deste lugar para que eu possa passar de novo fome ou alguma coisa nesse sentido. Então eu vou ficar aqui, vou dar conta dos 2. Porque eu tinha esse medo. E um outro medo era de não dar conta na psicologia, porque inicialmente o meu projeto não era clinicar, nunca foi clinicar. Eu tinha projeto organizacional. Eu ia cuidar de pessoas de uma outra forma, né? Porque para mim aquele desafio clinicar, como? Como que eu vou dar conta? Eu sou muito sensível, eu sou muito chorona, é um risco o paciente estar lá e eu não segurar junto. Então eu tinha esse medo absurdo.
Mas aí, né, desenvolvendo, aprendendo, levando, e aí eu descobri também que eu não precisava criar uma nova identidade para ser psicóloga, porque isso foi um desafio gigante. A faculdade me ensinou que eu não poderia abraçar meu paciente. A faculdade me ensinou que eu não poderia mandar uma mensagem para o meu paciente. E para mim isso não fazia sentido nenhum. Cheguei um tempo a me questionar se a psicologia me trouxer isso, essa distância de quem eu sou, eu realmente vou pensar se eu quero ir para psicologia. E isso vem até muito do que a Sandrinha colocou, da evolução da psicologia, né? Exato. Enquanto profissão. Porque realmente eu também me formei em 2012 e tinha muita coisa que era diferente. Muitos cuidados que às vezes até distanciavam a gente do paciente. Sim. E aí, quando a gente vai para a clínica, a gente amplia essa compreensão de que, peraí, é muito importante, a ética psicológica é muito importante, é fundamental, mas o acolhimento, a gente ter essa compreensão do humano também faz muita diferença, né? Total, total. E era o que fazia sentido para mim. Eu falava assim, não, eu não posso não ser eu. Né? É claro, eu vou ser responsável, eu vou ser ética, porque é isso que a gente precisa ser, mas eu não posso deixar de quem eu sou. Para mim faz sentido eu pegar na mão do meu paciente. Para mim faz sentido, se ele precisar de um abraço, eu estar ali para ele também. Para mim faz sentido eu acompanhar meu paciente até o elevador. Isso não custa para mim. Então, quando eu fui olhando esses cenários, que eu falei assim, tá, eu vou fazer aquilo que eu acredito dentro da ética, dentro da ciência, mas sendo humana também. E aí isso foi me deixando, foi me trazendo para um outro lugar, né? De satisfação, de não, eu vou dar conta sim. E a Thalita sempre me apoiando neste processo. Eu não disse, mas eu iniciei meus atendimentos com convênio, era uma pegada super diferente. Sim. Você tá lá solto e você que resolve tudo. Foi um lugar também que me fez me apaixonar demais pela psicologia clínica, porque lá eu tinha uma outra forma de olhar, né? Geralmente as pessoas vinham muito vulneráveis em todos os sentidos, financeiro, psicológico, e tudo que elas me contavam era, eu tenho uma crítica para o convênio, elas falavam isso. No profissional não tá nem aí pra gente. Ninguém me olha assim, ninguém estende a sessão, porque tem um tempo ali. E para mim também não fazia sentido. E aí, por isso que hoje o que a gente faz no ABA também acaba sendo tão diferenciado, né? É evidente o quanto as pessoas sentem essa diferença quando chegam, mesmo sendo uma clínica que atende convênio, né? Esse cuidado, acho que esse acesso que a gente consegue transmitir através de lá, e vem muito dessa sua vivência também, né? Mais uma vez trazendo esse olhar, esse movimento para o propósito. Sim. Então, é isso, né? Então, foi um pouquinho um recorte aí da minha história na psicologia. Um dia a gente organiza ela melhor. Mas aí, o que eu quero dizer com tudo isso? Que eu tive um suporte, eu tive alguém que segurou na minha mão. Na verdade, ela segura até hoje. Eu sou muito grata. Eu falo que a gratidão também faz parte da minha história. E eu não consigo nunca esquecer as pessoas que um dia estiveram comigo. Não importa o tempo que passar. Nem que eu não tenha contato com ela todos os dias, por exemplo. Mas eu sempre vou lembrar das pessoas que um dia segurou na minha mão de alguma forma ou acreditou. E a Thalita, hoje, eu não consigo imaginar a minha história sem a Thalita. Né? Eu sempre falo, quando vem alguns convites, vamos fazer um projeto. Eu falo, então, mas esse projeto tem lugar para duas? Porque eu estou sozinha, né? Eu só entro no projeto se houver espaço para minha sócia estar comigo. E ao contrário também eu vejo esse cuidado, né? Então, por quê? Primeiro porque eu acredito demais, primeiro porque eu admiro demais a sua história. Elas se uniram para me chamar para esse podcast para fazer eu chorar? Foi esse o combinado? A história que impacta na nossa. Então, não tem como não falar disso, né? É muito difícil no tempo de hoje alguém acreditar tanto em você, abrir a porta da sua casa, que nossa história vai além. Quando eu digo que a Thalita e eu acredito nisso, que nós temos aí uma história que a gente não consegue explicar hoje. Porque hoje a gente consegue ter pensamentos sem a gente nem conversar. Às vezes a gente dá uma orientação para a equipe e a gente, no momento nenhum, sentamos para conversar sobre, na hora foi a mesma orientação. Ou alguma coisa que pensamos até na vida pessoal ali, vou fazer tal coisa. E ela também, e a gente não conversa sobre. De repente, está lá as duas com a mesma ideia, com o mesmo propósito. Acho que são evidências do quanto os nossos propósitos se encontram, né? Até um pouco mais do que isso. É isso. Do que se atrai, né? Do que se atrai, exatamente. E você, Sandrinha?
Bom, Em que momento, né? Conta um pouquinho pra gente da sua chegada. Em que momento você se deu conta de que psicologia era a sua profissão, era a sua escolha, era a escolha certa na sua vida? certo. Parecido com você, eu tive o contato com a psicologia aos 5, 6 anos. Foi uma estudante de psicologia da USP, lembro até hoje, é Aimee o nome dela. Você sabe que a minha memória é boa, né? É verdade. Então, Aimee. E ela pediu para minha mãe que eu acompanhasse para ela fazer testes. Eu acho que era algum trabalho que ela precisava fazer. Ela me levava durante alguns sábados e eu amava. Que era música, eu brincava, desenhava, pintava. E foi o primeiro contato, mas sem noção nenhuma, certo? Aí entrei na vida profissional, também RH, na verdade. Naquele tempo, não no meu tempo, porque o meu tempo é hoje, mas naquela época Eu adoro que ela fala isso. era departamento pessoal. Não tinha essa separação de RH, departamento pessoal. E fiquei alguns anos trabalhando sempre lá e eu queria mais. Quando entrou a parte de RH, de pessoas, de treinamento, eu resolvi fazer. Fiquei na dúvida, psicologia ou direito. Prestei para os dois. Gente, direito. E entrei nos dois. E eu falei, e agora? Né? Eu falei, não, eu quero psicologia. E fiz a psicologia e galguei a minha profissão dentro do RH. Então, a minha profissão, a minha experiência maior anteriormente era organizacional. Então, eu entrei como auxiliar, como supervisor e cheguei na área de gestão de RH durante muitos anos. Porém, aquilo tudo foi ótimo, tive uma ascensão profissional muito boa, mas aquilo já não mais me satisfazia. Eu queria ter contato maior com a psicologia. Então, eu, mesmo estando no RH, eu achava muito distante das pessoas, porque RH a gente trabalha, mas também tem as normas, tem a empresa, tem diretrizes que nem sempre vai de encontro ao que você realmente acredita. E foi o tempo de transição de carreira que eu comecei como a Átila. As histórias são misturadas, né? Eu trabalhava durante o dia e aluguei à noite para me sentir psicóloga, me sentir perto do paciente, da pessoa, né? E assim foi. E numa época que eu tive que realmente decidir, falei, não, eu quero só isso. E larguei também a segurança de anos de CLT, né? Para falar, eu vou. Se eu não for agora, eu não vou mais. E comecei a mandar currículo e nunca trabalhei em Diadema, que é super perto, eu moro a 10, 12 minutos daqui, e mandei o currículo, eu passava por esse prédio e falei, eu vou trabalhar um dia aí. Sempre falava isso. Mãe, ó, eu vou trabalhar nesse prédio. E de repente me ligaram da CEPAP para fazer uma entrevista. Né? E quando eu vi que era no prédio, falei, gente, é lá, né? É um sinal. Né? É um sinal, né? E vim. E também senti muito parecido com o que a Ju falou, com o que você falou, essa coisa do acolhimento, né? Foi uma entrevista inicialmente com uma outra profissional e depois com a Thalita, e eu falei, nossa, eu me senti tão bem aqui, me senti tão bem recebida, e eu sou muito de ambiente. Onde eu não me sinto bem, eu não não gostei. Eu fiz outras entrevistas, uau, mas falei, ai, não é minha cara. Não teve essa conectou, né? conexão. Então, eu acho que isso vem muito da conexão. E a Thalita, ela é a CEPAP. Então, você traz muito disso e até nas suas escolhas. Você procurou trazer pessoas que também te evidenciassem alguma mensagem, alguma postura, algo que fosse. Então, assim, esse de levar o paciente até o elevador, eu falava, ai, gente, que coisa gostosa, né? E quando a gente entrou, tinha isso, olha, sirva um café, uma água, converse, né? E o medo, sim, eu era uma profissional do RH, né? E eu estava iniciando uma outra atividade como psicóloga clínica só. E isso dá, sim, segurança, como a Ju teve, como você teve. Será que eu sou capaz disso? E era muito legal, porque eu sou bem mais velha que a Thalita e ela me inspira muito. Né? Eu sempre falei isso. E é bom a gente ter pessoas que a gente admira. E essa forma, principalmente quando eu estava, nós éramos mais enxutas. Então, o contato, a diária, a troca era muito grande. E eu tenho uma necessidade de pertencimento. Eu não gosto, eu sou solo, mas eu também gosto de ser equipe.
E isso que a gente encontra na CEPAP. E isso é muito bom, né? Os valores, o cuidado, né? A gente tem realmente medos, inseguranças. Será que eu estou sendo profissional? Será que eu estou fugindo? Eu tenho muito isso da ciência, né? Será que eu estou fugindo muito da ciência? Porque a minha formação inicial, se vocês já tiveram isso, a minha era muito mais... né? Não vou dizer... A de vocês Na época, a minha era muito mais assim. Psicólogo é uma página em branco, cara de... Como que é? Paisagem, né? Paisagem. Então, você tinha que ter um perfil, né? Então, você endurecia tal, e Uma postura uma mais postura séria, mais né? séria. E isso vai muito além do que a gente, sim, é profissional, mas atrás desse profissional existe um humano. Sim, E como com não se certeza. tocar com a dor do outro, tá? No momento que eu não vou me tocar com a dor do outro, eu deixo de ser humana, Isso mesmo. né? É. Então, na CEPAP, a gente teve essa possibilidade de cada um ser individual, mas dentro do mesmo propósito, Uhum, que é o bem-estar e o crescimento do paciente. é E verdade. nosso também, né? E nosso. Então, eu cresci muito e cresço dentro da CEPAP, dentro da psicologia clínica, que é uma área que eu amo. Eu festejo cada passinho do meu paciente, cada vitória. Sim, eu mando mensagem quando é uma data importante, Sim. né? Eu vibro quando ele fala, estou trabalhando, consegui sair do quarto. Então, assim, isso que é a psicologia, né? É a gente estar dentro desse propósito de desenvolvimento do outro, É, através da ciência, mas também do coração, o coração. Dessa conexão, dessa né? conexão com E o mais outro. incrível disso tudo é o quanto eu também venho me desenvolvendo com vocês nesses encontros, né? O quanto, sim, quando eu conheci cada uma, eu falo que além desse cuidado, dessa psicologia que nós estamos falando hoje, eu identifiquei, né? Eu percebi exatamente esse mesmo propósito, esse mesmo amor por pessoas, esse amor que vai excedendo ali no sentido de, tá bom, isso daqui eu sei que eu tenho que fazer, mas isso daqui é o que eu posso fazer a mais. Isso daqui eu posso fazer, isso daqui vai fazer uma diferença ali para esse meu paciente que chega. E aí né? a CEPAP Então- dá essa oportunidade de, às vezes, Thales, está acontecendo isso, será? Não, tudo bem, faz, vamos ver, tal. Isso é muito bom, É. né? E- Tira um pouco a dureza de ser só matéria, ser só uma empresa. É uma empresa que cuida, Que cuida, que escuta. que escuta, que é que um escuta. diferencial. E assim, uma coisa que eu acabo ouvindo de alguns pacientes, eu acho que é justamente o nosso diferencial. Então, assim, eu já ouvi paciente falando assim, nossa, quando a gente entra aqui, a gente sente esse clima bom desde a recepção. Então, porque tem lugar que a gente entra e a gente vê que já não tem, que tem inimizade, então eles já sentem isso. E eu acho que quando eles estão ali, que eles encontram psicólogas como nós, não só como nós aqui, como nós CEPAP, porque o que acontece? Esse perfil que a gente tem aqui é o perfil das outras também, porque elas foram cuidadosamente escolhidas, justamente porque a gente é diferente. Então, assim, o paciente, ele fala, olha, eu já fui em psicólogo que nem olhava para minha cara, ou que nem só anotava. Então, assim, quando eles encontram esses psicólogos que fazem isso de levar até o elevador, né? De mandar uma mensagem, olha, tá tudo bem. Eu já tive um paciente que ele falou assim na sessão, nossa, Júlia, fui demitido. A minha cara mudou na hora. E ele falou bem assim, a minha esposa fez a mesma cara, Júlia. E Essa conexão, né? essa conexão, então assim, isso não muda o meu profissionalismo, mas eu também sou humana. E a gente quer o quê? A gente quer o melhor para os nossos pacientes. Então a gente se preocupa. Então assim, a sessão ela não termina quando a gente fecha ali o caderno e olha, tchau, até semana que vem. Não. Às vezes eu tô ali, sei lá, na academia pensando, nossa, como que eu vou atuar com um paciente nessa demanda X? E você tá ali. E a gente vai em busca E e a gente vai de em busca, conceitos, então, de assim, trocas. É esse cuidado que a gente tem ali com cada um, mesmo que usando a ciência, mesmo que usando a técnica. Ah, mas eu sei que tem paciente que não vai querer um abraço. Mas eu tenho paciente que eu sei que ela quer um abraço. Então, assim, de você ter esse cuidado com o indivíduo ali, de não ser aquela coisa... Eu era muito assim... Eu sei que eu sou de um tempo atual, mas eu saí da academia... Entendi, não,
Explica isso. Mas eu saí da faculdade que, assim, olha, psicólogo tem que ser assim, tem que ser... E, assim, eu sou um pouco mais séria. Então, para eu conseguir encontrar esse equilíbrio de ser uma profissional, de ser a Juliana, mas de ser um pouco maleável, eu tive a ajuda de algumas pessoas, né? E às vezes eu ainda falo, amiga, o que você acha? Será que eu posso? Tô preocupada com o paciente. Será que tudo bem se eu mandar uma mensagem? O que você tá sentindo, Júlia, né? A minha amiga aqui, ó, Dona Wátila, Dona Thalita, que às vezes eu me pegava justamente nisso, porque assim, eu já sou uma pessoa mais séria e eu aprendi a ser séria na faculdade, então como encontrar esse equilíbrio? Exato. E assim, eu acho que eu tenho aprendido isso. E é o que faz com que os nossos pacientes, eles fiquem com a gente, que eles se conectem com a gente, que eles se sintam da mesma forma que a gente se sente acolhida quando entra ali no CPAP, eles também se sentem assim. Então, assim, um ambiente bom faz com que a gente trabalhe de uma forma melhor, que a gente sirva o outro, porque a psicologia é isso, é você servir ao outro. Eu acho que um grande desafio da CPAP é, com esse crescimento, né, e com a tecnologia, Continuar comunicando exato, isso, né? e isso é diário, né? É. Então é um desafio diário, porque vai aumentando, certo? Vai crescendo, só que a gente não está perdendo isso que é bom. E não pode ser perdido, manter tudo isso, que é o que faz o diferencial. Isso é muito bacana, né? Me perguntaram uma vez sobre a inteligência artificial, se assustava os psicólogos referente a isso. Então, pegando um gancho que você falou do toque, eu vou ler só uma coisinha bem rápida, Por favor. que é do Jung, tá, gente? Não poderia ser outro. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Então, foi o que você disse. Não é só técnica, né? Eu acho que isso que a CPAP tem um diferencial. São humanos cuidando de humanos. Isso é muito bacana. E caminhando ainda nesse sentido do propósito, né? É muito bonito e prazeroso ver o quanto isso vai nos movendo diariamente, né? Acho que isso que entra ali no foco mesmo e vai movendo, junto com esse desafio do crescimento, né? Que às vezes, hora ou outra, eu mesma paro ali e falo, o que vocês estão achando disso daqui? Como que tá isso daqui? Aí vocês me dão um toque, tá? Ele tá mais assim, tá menos assim, vai mais para lá, vem mais para cá, enfim. Mas eu fiquei pensando num ponto aqui e antes eu gostaria de ouvir de vocês. Mesmo tendo essa compreensão de, peraí, hoje eu exerço meu propósito, hoje eu faço aquilo que eu acredito, num lugar que eu acredito. Já houve momento em que vocês pensaram em desistir? E aí quero ouvir primeiro você, Átila. Eu não sei se a palavra é desistir, mas tinha dias que era muito cansativo. E não cansativo o meu trabalho como psicóloga, mas o todo, né? Hoje a gente não só é psicóloga, a gente tem algumas outras partes da nossa vida que a gente tem que administrar. Hoje também eu sou, né, gerencio aí mulheres, gerencio uma equipe, né? Então tem a vida pessoal que a gente precisa gerenciar também, que as coisas não esperam, né? Vai acontecendo ali tudo junto. Então, eu acho que desistir é uma palavra muito forte, até porque eu não desisto, né? Mas sim, já teve momentos de cansaço que eu falei, por quê? Né? Por que eu tô tão cansada assim? Por quê? Por quê? Primeiro eu falei, por quê? Por que eu fui empreender? Porque eu devia só ir para a clínica, atender os meus pacientes, E tchau. organizar a minha supervisão. Acho que todo empreendedor entende isso. E só. E eu ia dormir de novo na minha casa de boa. Enfim, mas a gente fala de propósito, né? A gente lembra, mas não era essa a minha história. Não foi para isso que eu fiquei aqui, que eu fiquei neste mundo. Eu tinha um propósito. E o meu propósito, acho que inicialmente foi encontrar com o seu, para a gente fazer o que a gente faz, com o de vocês. Então, teve dias de cansaço, mas de desistir, não. Até porque o que eu faço hoje, as coisas que eu faço como eu faço, parece uma frase clichê, mas ela é muito real para mim. Parece que me salva todo dia.
Acho Então, Muito tem dia que obrigada. tem dia que Ela tá é muito poética, Ela né? Ela é a gente muito já não tem nem o poética. que falar. É. Eu sou muito romântica, Ela né, é Thalia? poética. A Thalia fala assim, é muito romântica essa Você é canção. romântica. Mas é verdade, gente. Tem dia que tô muito cansada, muito cansada, muito cansada. E aí eu chego, e especialmente no núcleo ABA, porque lá a gente consegue sentar no chão e as crianças vêm para você e você abraça e você beija e você vê o desenvolvimento. Isso, uau! E aí você chega no CEPAP, no meu dia específico de atendimento, que são na terça, que é um dia aí quase de 12 horas, e na quinta também, que é um dia quase de 12 horas. Então eu chego geralmente às 9, vou até às 20 horas, ou às 8 da manhã até às 20, e na terça é algo parecido. Então é uma dinâmica gigantesca de pacientes. Mas é incrível quando, por exemplo, eu vejo o meu paciente caminhando, e como a Sandra disse no início, pequeno passo para mim faz muito sentido. Pequeno passo para mim me salva naquele dia. Eu falo, uau, eu vibro internamente, ou eu vibro com ele. Isso depende ali do momento, né? Então, desistir não, nunca foi uma opção para mim, Thalita. Obrigada. Amei. E você, Ju? A Ju, A Sandrinha aqui babando. Amei. Bom, eu já pensei em desistir no início da carreira. Foi a parte que eu falei que ela falava, ela tava ali, não vai desistir, tamo junto. Mas eu pensei em desistir. Eu também saí do CLT. Então, assim, o início de carreira, ainda mais para uma pessoa. Eu cheguei no CEPAP crua. Então, assim, é mais complicado, é mais difícil. E que bom que eu não desisti. Que bom, Ju. E que bom que eu continuei. Exatamente. E que bom que foi você. Talvez se fosse outra pessoa, seria tudo diferente, obviamente, né? Mas assim, e aí agora nessa parte do empreender, essa parte eu não penso em desistir. Quando ontem a gente estava junto, eu falei, gente, parece que todos os dias tem sido segunda nessa semana. Mas o que eu fico pensando? A demanda, ela tá grande, eu tô falando, Deus, me ajuda porque eu preciso de mais horas, eu preciso me organizar de uma forma diferente para dar conta das coisas que eu preciso fazer. Então, assim, desistir é uma coisa que nesse momento, né, eu acho que conforme você vai amadurecendo, você vai entendendo o que você quer para a tua vida, o que faz sentido para a tua vida, vai ficando mais fácil você desenvolver formas para você conquistar aquilo ali. Muito bom. Entende? Então, assim, eu acho que quando eu iniciei, eu pensava muito em desistir, que nem eu falei, a psicologia foi minha segunda opção, nem era a primeira. Nem era a primeira. Então, assim, eu tava meio perdida ali, né? Por mais que tinha aquele esforço, aquela busca, aqueles estudos, porque assim, gente, eu ia para casa de ônibus, de metrô, eu tava estudando, vocês não têm noção. Eu tava lavando a louça, tava ali estudando, tava ouvindo alguma coisa, então assim, eu não parava, porque eu tinha muito essa busca, justamente porque eu tô crua aqui. Eu tô crua e eu tenho que fazer valer essa confiança, porque assim, ela não tava ali na frente, mas eu tava levando o nome do CEPAP. Então, assim, eu tinha que dar um bom atendimento para aqueles pacientes que estavam ali. Então, eu acho que agora eu não penso em desistir. Eu acho que o céu é o limite, né? Eu acho que isso seria algo que a Wátila falaria. A Wátila, né? Né? Mas... E é isso. Ai, muito bom. Muito E você, Sandrinha, já passou aí? Idem. Às vezes sim, às vezes não. Não, assim, eu me perguntava, para quê? Agora, tudo de novo, você já teve sua carreira, você fez a transição, né? Exato. Sair do organizacional depois de tantos anos. E assim, eu me apaixonei pela clínica, sim, também o apoio da CEPAP e da Thalita me fez ter mais segurança. Porque é difícil você ter uma carreira consolidada e depois você iniciar outra. Então dá um temor e fala, para que eu tenho que passar por isso? Para que eu tenho que ficar tão insegura? Porque dá essa insegurança, porque você está mexendo com vida, né? Mas essa troca, essa segurança de ter a CEPAP, de ter a Thalita, me fez falar, não, eu gostei, é isso que eu quero, é isso que me realiza, realmente. Depois de estar na CEPAP, eu tive propostas de voltar ao RH,
em posições boas, tudo CLT, com segurança, uau! Eu falei, não quero mais, não quero mais. Essa página foi boa, foi importante, me ajudou a ser o que eu sou hoje. Mas, assim, me apaixonei pela psicologia, a CEPAP te dá essa segurança de, na dúvida, você poder se questionar, você questionar sem medo de julgamento, tipo, como assim você está na dúvida com isso, né? Então, o teu profissional, ele é elevado, isso é muito bom. Né? Então, sim, tive dúvidas. Será? Eu já tô me aposentando, para quê passar por isso? Né? Eu acredito que essas dúvidas, nós estamos falando muito de ser humano, né? E o quanto isso é inerente ao ser humano. Um dia que a gente acorda mais cansada, eu também. Eu fiquei me perguntando se eu já pensei da psicologia clínica em si, eu acredito que não, mas de gestão, eu tô apontando pra lá, porque ela sabe, eu já falei pra ela, vamos vender tudo? Gente, gerir pessoas, eu acho que é o maior desafio, vamos vender tudo e vamos atender, para, mas assim, dura pouco. Vou fazer o quê? Porque isso também é uma paixão, né? Esse gerir pessoas, por mais que desafie, também é uma paixão, esse desenvolvimento. Porque é isso, né? É sobre isso, é sobre ouvir que, peraí, isso que nós fazemos leva a essa possibilidade de que mais pessoas acreditem no propósito delas, de que mais pessoas sigam adiante, de que mais pessoas não desistam, como um dia eu cheguei para vir e falei, você não vai a lugar nenhum, você não vai para empresa nenhuma, você não vai sair daí, você não vai fazer isso, você não vai, você só não sei o que você vai fazer, se vira aí. Quem me conhece sabe que eu não sou tão incisiva assim, mas quando precisa eu falo, epa, pera lá. É isso. Né? Porque acho que é isso que dá, para mim, é isso que dá sentido. No momento que eu entendi que esse desenvolvimento não era só para os pacientes, mas era para quem chegasse, para quem eu me conectasse ali no dia a dia, acho que foi o momento que a chave virou e eu falei, não, então isso que é o CEPAP, né? É esse cuidado das pessoas que chegam, é esse cuidado dos pacientes que chegam, mas também das profissionais que chegam e que a gente se conecta e é nessa sinergia, nessa força, nessa união que a gente vai conseguir construir e entregar o nosso propósito. E falando nisso, para já caminharmos aí para a conclusão, né? Para vocês, propósito é uma busca ou é um encontro? Nós precisamos aí buscar, ir atrás, ou a gente encontra? E aí vocês ficam à vontade, quem for responder primeiro. Pode ser você, eu fui a última. Eu fui a última a responder primeiro. Eu acho que é uma junção, né? Nós temos o quê? A busca, mas também quando você busca, você atrai. Então, você também é encontrado. Então, acho que o propósito é essa junção. Eu tenho uma busca e as coisas vêm, né? Usando o exemplo da Átila, desculpa. É isso, eu também concordo com a Sandra. É uma junção, propósito, né? É uma palavra forte, né? Qual o seu propósito? Você fala aí. É uma palavra forte demais, a gente até saber realmente nomear, né? Então, hoje eu falo que o meu propósito, aí eu volto lá atrás, sobre o cuidado. Eu acho que essa palavra, para mim, ela é muito forte e ela é muito existente na minha história toda. Então, eu acho que o meu propósito hoje, né? São alguns, mas é o cuidado. Propósito de vida hoje é o cuidado comigo, que eu descobri também o quanto é importante eu estar bem para cuidar de quem eu amo, cuidar de quem entra na minha vida. Então, o cuidado para mim é um dos grandes propósitos que eu tenho hoje. Muito bom. E você, Ju? Propósito, a gente busca, a gente encontra. Eu acho que no meu caso, o meu propósito eu encontrei. E nisso que eu encontrei, eu fui vendo quanto que aquilo ali ia fazendo sentido para mim. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: eu acredito que o sentido da vida é fazer sentido a outras vidas. E eu acho que esse é o meu propósito, não só na psicologia, mas nas minhas relações, independente do que o outro tem ali a me entregar, eu dar o meu melhor, né? E eu acho que esse é o meu propósito, fazer o sentido ali nas outras vidas. Mas nem sempre foi assim. Então, eu acho que conforme a gente vai
crescendo, se desenvolvendo, ampliando a nossa visão de mundo, ampliando a nossa visão a respeito das pessoas, esse propósito ele pode ser modificado também. Então, que nem eu falei, o meu propósito não era esse. Nem sei se eu tinha um propósito, eu só estava seguindo. Eu só estava seguindo e o meu propósito, ele me encontrou. A partir do momento que você acaba encontrando outras pessoas que vão fazendo sentido para você e elas vão te mostrando alguma coisa, você vai falando, cara, olha, isso faz sentido para mim. Olha, eu quero caminhar do lado delas, né? E assim, falando em propósito, em pessoas, e vocês falaram o quanto que o gerenciamento dela faz a diferença, né? E o quanto que, assim, ela respira, eu tô ali, deixa eu ver o que eu posso aprender. Ela é assim, então, por quê? Porque tudo que ela faz contribui muito ativamente nisso. Então, tinha coisas que eu não sabia e que eu falava, nossa, ela faz desse jeito, faz sentido. Olha que legal. E isso ia fazendo ali que eu fosse caminhando, encontrando o meu propósito. E a gente tá junto agora, né? E ela não me deixou largar, né? Ela não largou da minha mão, na realidade. Ela não me deixou sair do barco. E eu perdida, e ela tava ali, ó. Bora lá, bora lá. E às vezes me dava um puxão, me direcionava, me ajudava. E o propósito são as pessoas que a gente vai encontrando para caminhar ao nosso lado. O propósito é caminhada. E o seu? Boa! Você achou que ia só escutar? Só, hoje eu estou de entrevistadora. Gente, para mim, se for pra gente definir uma palavra, que cada uma foi utilizando um específico e depois discorrendo sobre isso, para mim é tudo sobre amor. É sobre amar. É levantar da nossa cama todos os dias para amar as pessoas que a gente encontra, aquilo que a gente pode fazer pelo outro, amar a nós mesmas, né? Como a Átila bem colocou. Eu acho que dentro do amor tem o cuidado, eu acredito que dentro do amor tem o sentido, eu acredito que dentro do amor tem o desenvolvimento, tem a transformação. Para mim, tudo se resume a isso, a amar, né? Então, pensando nesse movimento do propósito, nesse movimento de se a gente busca ou se a gente encontra, eu também acredito que é caminho. Acho que todas aqui, né, foram contando um pouquinho desse caminho, desse passo a passo, dessa caminhada. E aí, o quanto nós fomos nos abrindo também para assim, eu não tenho todas as respostas, né? Quando eu tomei a decisão, vou fazer psicologia, que resposta que eu tinha, né? Que ideia que eu tinha de que um dia eu encontraria pessoas tão incríveis no meu caminho que iriam dar sentido também a tudo isso. E mesmo quando tomei a decisão, então agora vou abrir uma clínica, vou chamar mais... Como que eu saberia, né, aonde isso daria? Ou quanto eu sei hoje, em que momento nós estaremos daqui a algum tempo, como a Ju trouxe também essa noção de futuro. Então, eu acredito que é muito esse caminho, né? E no caminho tem momento que a gente vai buscar, tem momento que a gente vai falar, opa, eu preciso reencontrar aqui, reorganizar, e tem momento que só vai chegar, que só chega e fala, nossa, isso está fazendo muito sentido. Nossa, que incrível isso agora, né? Mas desde que a gente tenha essa abertura, desde que a gente tenha esse cuidado, desde que a gente dê espaço para esse sentido, para esse desenvolver, sendo movida por esse amor, que é o que nós acreditamos. Muito obrigada! Nossa, uau! Que bate-papo foi esse? É isso! Uau, a gente se arrepia, né? Do pé à cabeça, assim, ouvindo essas histórias, ouvindo como você fala, ouvindo as meninas, como elas colocam cada detalhe, cada sentido e cada sentimento, né? E isso só nos inspira cada vez mais, né, gente? Gente, muito obrigada por esse tempo, por esse papo. Estão convidadíssimas a voltar, aquelas que aparecem menos, que aparecem às vezes. Que nunca aparece. Que nunca aparecem. Por favor, deixem aí o recadinho final de vocês. E deixem o Instagram também, o contato, né? Vocês encontram todas no CEPAP. Acho que hoje essa foi a palavra mais dita aqui. CEPAP. E todas estamos lá. Mas, por favor, deixem também o contato de vocês, o agradecimento, enfim. Vai, Ju.
Tá aqui do meu ladinho. Bom, agradeço pela atenção de vocês, por vocês estarem aqui com a gente. Espero que vocês estejam assistindo até o final. Eu sou a Juliana Oliveira, o meu Instagram é @julioliveirapsico, então fiquem à vontade para ir lá. Tem também o @ da minha clínica, da nossa clínica, né? Que é o cepap.campolimpo. Então, assim, é isso, gente. Fiquem à vontade para Muito obrigada, entrarem Ju. lá. O Átila, por favor. Eu quero agradecer este momento incrível, quero agradecer essa vivência com vocês, né? Esse momento de aprendizado, de troca. Eu quero agradecer você que teve aí a paciência de estar conosco, de estar nos ouvindo, né? Muito obrigada por isso. Até o próximo encontro. Caso queiram me encontrar, além do Instagram do CEPAP, CEPAP Diadema, CEPAP São Bernardo, né? Eu estou por lá. A gente também tem o @ do Núcleo Aba, é um outro lugar que vocês também vão me encontrar, além do meu Instagram pessoal, o atila.neuropsico. Espero vocês num novo momento, na segunda temporada do CEPAPiando. Obrigada, muito obrigada. Meninas. Sandrinha, que estará conosco aqui mais vezes. Você está com seu Instagram ativo agora, Sandrinha? Eu nas redes sociais, né? Mas eu tenho, sim. Primeiro, realmente agradecer. Foi um encontro muito bacana. Falar da história da psicologia e ouvir tudo isso da CEPAP e poder participar. Só gratidão. Tá? Agora eu tenho que ler, porque eu nunca sei, tá? O meu Instagram é psicóloga_Sandra_Carvalho. E também na CEPAP. Então, muito obrigada, Thalita, o Átila e Ju, pela oportunidade. Muito obrigada, Obrigada. mulheres incríveis. Vocês me encontram no @ThalisSimões e @CEPAPsicologiaOficial e também no @multidisciplinar.aba. E nosso podcast sobe ao vivo no YouTube, @CEPAPiando. Não sei se no YouTube vai gente, mas é CEPAPiando o nosso canal. E estaremos também no Spotify e nas plataformas aí para que vocês acompanhem, para que a gente interaja. Então, deixa seu comentário, deixa sua curtida, que é sempre muito importante para que nós saibamos aí como que vocês estão recebendo, como que está chegando. Está abertíssima a segunda temporada com esse episódio mega especial que eu tenho certeza que ganhou o nosso coração e ganhou de vocês aí também. E nós abriremos também para possibilidades de o que vocês querem ouvir, o que vocês querem que a gente traga. Então vamos juntas nessa segunda temporada, segundo semestre aberto. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau.